A principal reivindicação ou protesto é contra a reforma previdenciária, a reforma trabalhista e também o projeto de terceirização aprovado pela Câmara dos Deputados. Aqui em Cachoeira do Sul, os principais sindicatos se reúnem para definir como irão, então, participar desta paralisação no dia 28 de abril. Gleci, dia 15 de março já houve uma mobilização aqui em Cachoeira do Sul. Como é que você vê o envolvimento de todos os sindicatos, ou pelo menos de grande parte deles, nesse ato que está programado para dia 28? A nossa expectativa é muito boa em relação à greve geral do dia 28, agora de abril, porque apesar do nosso núcleo ter tido uma posição contrária à greve, a expectativa houve uma superação das expectativas, né? Nessa paralisação que houve no dia 15, que foi, nós tivemos uma assembleia dia 8 de março que decidiu que nós faríamos uma greve, né, de acordo com o calendário da nossa confederação, e apesar de não quererem a greve por tempo indeterminado, a categoria sabe dos problemas todos que nós estamos enfrentando em relação à reforma da Previdência e em relação ao pacote do governo Sartori aqui na Assembleia Legislativa e correspondeu, né, às expectativas para essa paralisação do dia 15. Esperamos que agora, no dia 28, né, inclusive o interior já tem mandado pedir o que ficou decidido, e nós vamos repassar agora a partir dessa reunião, e vamos fazer essa paralisação. Esperamos assim, pelo menos 90% das escolas, se não 100%, e que tenhamos êxito, né, nessa tentativa de barrar a retirada dos nossos direitos, né, da reforma trabalhista e a questão da reforma da Previdência, que está em jogo aí o futuro dos nossos filhos, dos nossos alunos e dos nossos netos. Santo, é importante não só a mobilização dos sindicatos, mas da comunidade em geral, nesse momento delicado que vive o país. Exatamente. Na verdade, os sindicatos estão mobilizados, né? Nós temos uma intersindical agora em Cachoeira do Sul, que foi reativada, composta por mais de 25 sindicatos e entidades sociais e entidades representativas do município. E eu tenho costumado dizer em todas as minhas falas que o maior desafio da intersindical nesse momento tão preocupante, com as reformas que estão acontecendo e os projetos do governo federal contrários ao trabalhador, é importante e um grande desafio que a gente conscientize o trabalhador deste momento terrível que nós estamos passando, né? Então a comunidade é fundamental que esteja mobilizada junto com as entidades sindicais e com as entidades que estão engajadas nessa luta contra as reformas previdenciária e trabalhista da forma como estão sendo propostas. A Intersindical aqui de Cachoeira do Sul enviou ofício aos 15 vereadores da Câmara Municipal de Cachoeira do Sul para saber um posicionamento deles com relação à reforma da Previdência e à reforma trabalhista. Uma das 3 pessoas que responderam, das 3 autoridades que responderam, foi justamente a vereadora Thelda Assis. Vereadora, eu quero te perguntar o seguinte: qual a importância de uma autoridade da cidade, num momento tão complicado que vive o país, se posicionar diante de uma situação como essa? Boa noite. Não teria como eu não me posicionar. Eu sou uma sindicalista, eu sou uma professora, né, sou educadora, e, além disso, hoje eu sou vereadora. Eu represento toda uma comunidade e não tinha como eu me omitir diante disso. Principalmente nesse sentido da Previdência, que afeta, sim, a vida do trabalhador. Né, a vida do trabalhador, da educação e do trabalhador em geral. Né? Então, eu não poderia ficar sem me posicionar. E, além disso, eu coloquei ainda a posição dos deputados, na qual eu represento, que também, né, foram pessoas que vieram se posicionando ao contrário dessa reforma. A diretora de Juventude do CEPERS, RS Ananda de Carvalho, participou da reunião e ressaltou a importância da participação da sociedade no ato de paralisação do dia 28 de abril. Para nós, assim, é prioridade construir uma luta junto com todos os trabalhadores, com todas as categorias, também com os estudantes, porque essa questão da reforma da Previdência, ela não afeta somente os professores, né? Afeta toda a comunidade escolar, todos os trabalhadores. É um retrocesso imenso que a gente vai sofrer aí com a nossa juventude, que vai ser afetada também com essa questão, os nossos alunos. Né? O reflexo não é apenas
com os funcionários, com os professores, mas na verdade no futuro da sociedade. Isso, com as condições de trabalho piores, inclusive, a gente está colocando a juventude num mercado de trabalho mais precarizado e oferecendo para a juventude talvez possibilidades piores de ingressar. Então quer dizer que as nossas condições de trabalho, também nas escolas, com a nossa juventude, tentando educar para que ingressem no mundo do trabalho, vai ficar cada vez mais difícil também.